O Trilhas da Democracia de hoje inicia uma série de 4 programas intitulada Quatro Dimensões da Liberdade. Abrindo essa série, nós recebemos o professor emérito da Universidade de Brasília, Vinícius Lima, em discussão a liberdade de expressão. É um grande prazer recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia. Vinícius, você publicou no site A Terra Redonda, um artigo no dia 3 de maio passado, a propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa fazendo a leitura do último parágrafo, do parágrafo conclusivo desse artigo. Então, abro aspas, em tempos de Big Techs, inteligência artificial, redes digitais, influências e notícias falsas, parece incontornável que se enfrente o desafio de repensar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, exatamente para garantir que elas e a democracia sobrevivam, fecha aspas. Vinícius, o que as Big Techs, as redes digitais, os influenciadores, as fake news impactaram o debate sobre liberdade de expressão, principalmente, mas também liberdade de imprensa, impactando o próprio conceito e o próprio entendimento dessas duas liberdades? Por favor, Vinícius. Esse debate é um debate muito complexo, tem várias faces. Até 2012, apesar de, em 2012, a gente já viveu um mundo que sofria as consequências da digitalização, da chamada revolução digital, no campo específico dessa discussão, fica muito difícil você, por exemplo, celebrar o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa sem fazer referência ao novo contexto. É claro que o princípio básico da liberdade de expressão e o princípio básico da relação entre uma imprensa livre, independente, com a democracia continua a existir. Mas o contexto da discussão mudou, porque nós estamos vivendo um mundo da comunicação digital. O surgimento da internet, da possibilidade de que qualquer pessoa, entre aspas, que tivesse o equipamento, pudesse se expressar na rede mundial de computadores, muita gente aqui no Brasil, o Instituto Palavra Aberta, por exemplo, que é financiado por grandes grupos de comunicação, publicou texto dizendo que essa discussão antiga, analógica, sobre a concentração dos meios de comunicação tradicionais, da chamada mídia de massa, não fazia mais sentido, porque agora qualquer um podia falar o que quisesse, colocar a sua perspectiva no debate público, etc. Então isso não tinha mais importância. Acontece que o tempo foi passando e ficou muito claro de que a situação era um pouco mais complexa. Em 2010, a ocasião da chamada Primavera Árabe, eu acho que foi o momento mais elevado de otimismo em relação à revolução tecnológica, né, no campo da informação, a ponto de se falar da revolução do Facebook. O que aconteceu nessa reversão de expectativas entre 2010, a Primavera Árabe, e a utilização dessas redes pela extrema-direita? Está me faltando aqui agora o nome do autor. Manuel Castells? Manuel Castells, exatamente. Ele é um exemplo, né, de intelectual respeitado, etc., que, a partir da Primavera Árabe, antecipava um mundo onde todos teriam acesso ao debate público, porque a tecnologia permitia isso. Só que o tempo foi passando e nada disso aconteceu. Toda aquela expectativa que havia de uma democratização do espaço público permitida pela tecnologia em relação à liberdade de expressão ou à representação das diferentes opiniões no espaço público, aos poucos foi se encolhendo, e nós hoje estamos numa situação, eu diria, de uma certa perplexidade. Eu acho que não seria exagero dizer que, apesar dos avanços tecnológicos, no que se refere ao debate público, eu acho que nós temos uma situação agravada, porque você tem a falsa ilusão de que participa do debate público e, na verdade, o debate público continua controlado por poucas empresas ou pessoas ou grupos que conseguem, por possibilidades que a própria tecnologia oferece, ter o controle desse espaço. Vinícius, eu te pediria agora, nesse momento, para falar sobre como a extrema-direita conseguiu incorporar e potencializar esse desenvolvimento tecnológico, resultando nessa propagação em massa de notícias falsas que levam a uma falta de cognição, né? Curto-circuito cognitivo.
essas questões são muito complexas, né? Porque a digitalização e plataformas, YouTube, Google, Facebook, Instagram, elas, ao oferecerem um tipo de serviço, elas captam informações sobre quem usa esse serviço. Então, em um determinado momento, e isso o livro da Empoli, Engenheiros do Caos, já falava sobre isso, empresas descobriram que a manipulação desses dados oferecia a quem queria fazer comunicação dirigida um potencial de manipulação muito maior do que os antigos meios de comunicação de massa analógicos. Eu não sou capaz de dizer por que a direita usou isso de forma bem-sucedida e que outros grupos não fizeram dessa mesma forma. Eu posso especular. Eu acho que grupos tradicionais de esquerda têm dificuldade de usar a mesma estratégia, porque é uma estratégia eticamente condenável. Você trabalha especificamente no sentido de manipular e de falsear a realidade. Um dos principais problemas que nós temos que lidar com ele hoje, que nós não tínhamos, pelo menos na dimensão que temos hoje, há 15, 20 anos atrás, é o uso da mentira como estratégia política deliberada. Aqui no Brasil, deputados e senadores vão à tribuna, por exemplo, no caso agora da tragédia no Rio Grande do Sul, vão à tribuna da Câmara e do Senado, repetem consciente e deliberadamente mentiras sobre o que aconteceu e ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então é uma estratégia. É muito complicado de lidar com isso, penso eu. A propósito, Vinícius, a gente está chegando no último terço do programa e a gente poderia dedicar exatamente ao que você chama nesse artigo de excepcionalismo americano. Então, eu te pediria para explicar, fazer compreender aos nossos ouvintes e espectadores no que consiste esse excepcionalismo americano que faz a cabeça da extrema-direita brasileira, mas também a extrema-direita em outras partes do planeta. A expressão não é minha. A expressão é de um grande constitucionalista americano, Frederick Schauer, que é professor da Universidade de Harvard. Ele tem um texto aí do início dos 2000, o texto chama A Exceção Americana, que ele compara o tratamento dado à liberdade de expressão pela Corte Suprema dos Estados Unidos, metade da década de 60 para cá, com outros países do mundo. A Corte Suprema americana, ela passou a ver a liberdade de expressão numa amplitude que não encontra paralelo em nenhum país do mundo. E chega a permitir coisas absolutamente absurdas. E essa interpretação é interessante porque não era desse jeito. Houve uma série de medidas que foram sendo tomadas pela Corte Suprema americana e foram ampliando a interpretação da primeira emenda a um ponto de permitir praticamente tudo. Não tudo, mas de permitir praticamente tudo. Vou dar um exemplo. Permitir que um grupo nazista faça uma passeata num bairro judeu. Uma afronta direta. Isso aconteceu em Chicago, a passeata acabou não acontecendo. Há uma série de decisões que acontecem em paralelo a um processo que ocorre também a nível da regulação dos meios de comunicação analógicos e que se estende depois pela ausência de regulamentação aos meios digitais, e é uma coisa que não se fala muito sobre isso, a liberdade de expressão, na forma como a jurisprudência americana foi estabelecida, tem muita gente que acha que ela provocou ou é uma das responsáveis, essa interpretação, pela chamada guerra cultural que existe nos Estados Unidos hoje. Então, esse pessoal da extrema-direita no Brasil pega isso dos Estados Unidos para cá, só que a situação no Brasil é distinta. A Constituição de 88 proíbe, a nossa Constituição, ela proíbe a censura. Há um item no capítulo das comunicações que nunca foi regulamentado, que proíbe o monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação, quer dizer, do lado da regulação e do lado da discussão sobre a liberdade de expressão. Então, no Brasil, você tem mecanismos, inclusive na nossa própria Constituição, que incorporam alguma coisa daquela ideia da Fairness Doctrine, que existia lá nos Estados Unidos. Só que a extrema-direita vai lá e pressiona de lá para cá, que, aliás, é uma coisa bem própria da visão americana do mundo. Um parlamentar americano julga o que está acontecendo no Brasil com a régua que é utilizada lá nos Estados Unidos, ignorando completamente que a régua aqui é outra. Há de se regular de alguma forma as big techs, a mídia digital. Do jeito que está, é uma terra de ninguém. Agora, é claro que o Congresso brasileiro optou por
por descriminalizar a mentira usada como estratégia política nas campanhas eleitorais. Agora, o que acontece? Na velocidade das campanhas eleitorais, as medidas judiciais elas não conseguem andar no mesmo passo, no mesmo ritmo. Na Europa, que foi durante muito tempo também considerada uma referência, o caso inglês, né? Como é que você avalia a situação hoje na Europa? Na medida do que eu sei, o problema da mentira como estratégia política é um problema cujo enfrentamento é muito difícil. Eu não sei ainda de alguém que tenha, ou de algum país, ou de alguma organização que tenha descoberto uma forma de combater isso. Eu acho que na Europa, aqui, os países estão enfrentando essa situação, tentar salvar o que possa ser salvo da democracia, né, como o regime político. Não vejo a curto prazo um horizonte positivo para essas questões. Eu sou pessimista. O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série intitulada 4 Dimensões da Liberdade, discutindo as relações entre religião e política, liberdade e fanatismo, Estado e Igreja. O nosso convidado de hoje é o teólogo, escritor, pós-graduado em Ciências Políticas, Zé Barbosa. Então, ei-lo. Zé, eu penso a liberdade, não apenas eu, mas muitos daqueles que se situam no campo democrático, antifascista, né? Pensamos a liberdade de expressão como tendo limites. E os limites da liberdade de expressão estão previstos em lei. São os crimes que podem ser cometidos pelo uso da livre expressão. Zé, eu gostaria de te perguntar, então, quais são os limites da liberdade religiosa? São os mesmos da liberdade de expressão? Existem outros limites? Mas, afinal de contas, o que é liberdade religiosa? A liberdade religiosa é uma parte também desse princípio legal, ou seja, há princípios legais da liberdade religiosa. Eu posso pensar o que eu quiser, não é o meu caso, por exemplo, pensar, que a homossexualidade é pecado. Eu posso pensar que isso é pecado. Agora, se o meu discurso é homofóbico, aí eu vou contra a lei. Se eu tenho um discurso que legitima a violência contra, por exemplo, as religiões de matriz africana, por mais que um pastor, um líder religioso possa discordar e divergir, aquilo ali tem um critério. Então, eu vejo que a liberdade religiosa ela tem pelo menos dois limites. Um é o limite legal, o limite da violência, o limite da intolerância, o limite daquilo que é crime. Agora, há um outro pressuposto que eu acho mais interessante também, é porque como a gente está falando da religião, o princípio básico da maioria das religiões é o amor ao próximo. Então, eu também tenho o meu limite do amor ao próximo. Isso que eu estou fazendo é amor ao próximo? Eu pregar a violência? Onde é que está o amor disso tudo? Então, além de ter o aspecto legal, eu tenho o próprio aspecto religioso. Então, eu acho que alguém que, em nome da liberdade religiosa, oprime o outro, não entendeu nem a sua própria religião, não entendeu nem o seu próprio viés religioso. Ele deturpou isso aí. Zé, esse programa está sendo gravado no dia 11, uma terça-feira. E os algoritmos do meu celular me direcionaram para o teu programa de ontem, de segunda-feira, dia 10. Você abordou uma questão e eu te pediria agora para socializar isso. Um pastor que teria dito que as festas juninas seriam festas do demônio, diabólicas. Isso seria um exemplo do mau uso da liberdade, do discurso, da expressão e da religião para atacar um elemento fundamental da cultura do povo nordestino? Esse pastor, ele fez um vídeo assim horroroso, fere essa coisa da liberdade religiosa, e aí eu digo que ele comete um monte de erros, né? Primeiro que ele fala que o protestante não faz isso, e aí ele já erra porque ele tem que entender que há protestantismos, há vertentes protestantes que comemoram, então ele não é o único. Ele não pode falar em nome do protestantismo. Segundo, ele não entende a cultura. O que é o São João para o nordestino? Ele desconhece a história, ele desconhece a teologia, ele desconhece a eclesiologia. O que sobra ali é preconceito. O que ele fez nesse vídeo foi uma violência. Ele fez um vídeo que incita a violência contra os irmãos católicos. Eu gostaria de te ouvir acerca do local da religião dentro do espaço do Estado Democrático de Direito.
É possível ainda se fazer uma defesa radical do Estado laico a ponto de defender a ideia de que não pode haver nenhum tipo de relação entre religião e política, Estado e Igreja, ou, na verdade, todos os fatos nos mostram que essa relação é uma relação inexorável, mas que precisa também ter seus limites, né? Eu penso que é mais ou menos por aí, Marco. Eu vou aqui me valer de um livro, me valer nesse momento do título do livro, de um sociólogo cristão chamado Paul Freston. Ele tem um livro que o título é Religião e Política, sim, Igreja e Estado, não. Então, é uma linha muito tênue, mas que é possível de delimitar. A questão da religião e da política, ela não tem como se dissociar, infelizmente. O ser é político e é religioso, e tudo é político, e ao mesmo tempo tudo é religioso. Ainda mais no Brasil, onde esse ethos, né, brasileiro é uma mistura de religiosidades também. Você vê, por exemplo, o cara entra num jogo de futebol e faz o sinal da cruz. Aí você vai ver, o cara é ateu. Ou ele frequenta uma religião não cristã. É uma coisa tão entranhada na cultura. A gente tem a tendência a olhar pelo pior aqui no Brasil hoje, que é essa coisa da bancada evangélica, dessa coisa horrorosa que a gente está vendo, né, no Congresso. Mas quando você pensa, por exemplo, em Martin Luther King, que começa um processo de direitos civis nos Estados Unidos a partir da sua religiosidade, a partir do viés religioso, Martin Luther King era um pastor batista. Então, olha só como é que o elemento religioso também faz parte da luta social. Aí, quando entra igreja e Estado, é aí que a coisa deve ter uma separação. Quando eu quero que o meu ideal religioso sobreponha o Estado, aí eu já estou ferindo essa liberdade, aí eu já estou avançando essa linha. E o que salva, no final de tudo, é o Estado, é a laicidade do Estado. E é muito estranho isso, porque se a gente for olhar na história, quem luta pelos direitos pelo Estado laico no Brasil é uma união impensável entre comunistas e evangélicos, porque o Brasil tinha uma religião oficial e que não deixava outra religião passar. Há muitos relatos no século XIX, quando os primeiros missionários chegam aqui no Brasil, de igrejas que eram queimadas. Por quê? Porque o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Então não podia ter outro templo. Aí se luta para ter um Estado laico. Quando se tem, aí agora que os evangélicos são quase a maioria, querem fazer exatamente o que os católicos fizeram. Quais são os dados mais atualizados sobre o percentual da população brasileira que hoje se assume como... As perguntas são geralmente feitas de que maneira? Evangélicos, é isso? O próprio censo ainda não soube definir muito bem, porque você tem uma gama hoje, tem pessoal que vai na igreja católica e vai na igreja evangélica. E quando se diz, um se diz católico, outro se diz evangélico, outro diz que não tem. Você tem os chamados desigrejados, o evangélico não praticante. O censo não consegue captar essa complexidade, né? Assim como era aquele catolicismo que a gente cresceu vendo. Todo mundo é católico. Não tem religião, é católico. Hoje em dia, em muitos lugares, não tem religião, é evangélico. Quando você junta tudo, você hoje deve ter aí, eu acho que deve bater na faixa dos 30%, 35%. Já é um terço da... É um terço da população. Não, isso com certeza. Sem contar o próprio preconceito que se tem em relação a isso. Muita gente não se diz ateia. Ou então, por exemplo, a pessoa que vai na igreja católica e vai no candomblé, ou a pessoa que vai numa igreja evangélica e vai no candomblé, na hora de se declarar, ela se declara católica ou evangélica, por causa dessa pressão, de certa forma, cultural que existe. Zé, eu gostaria de contar uma história e gostaria que tu dissesse qual é a tua nessa história que eu vou contar. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e, alguns anos atrás, eu descia com uma amiga e havia um grupo, isso na hora do almoço, havia um grupo numa sala de aula, num ato religioso, né, fazendo algum tipo de pregação. E a reação imediata da professora que se encontrava ao meu lado foi: isso deveria ser proibido. Bom, e aí eu, como professor de história, eu procurei falar um pouco disso, dizendo, olha, depende da concepção que você tem do espaço da religião no espaço público. Se você tiver uma concepção liberal, isso é permitido. Mas se você tiver uma prática, uma concepção republicana, se você olhar para essa cena com um olhar republicano, você aí sim vai defender a ideia de que o espaço público não é um espaço para afirmação de crenças que devem ser feitas, né, num espaço apropriado, privado, particular, que é o da
igreja, que é o do templo, etc. Então, aí, isso para mim é uma questão bem complexa também. Eu tendo a ser mais republicano nesse caso. Por quê? Porque nem todos têm todo o direito. Esse é o problema. Por exemplo, está lá um grupo de evangélicos tocando violão e cantando. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai achar chato, mas não vai ter nenhum tipo de violência contra isso. Agora, imagina que no mesmo espaço está uma galera do candomblé, todo mundo com os seus atabaques, com as suas roupas, fazendo o mesmo ritual. Vai ter violência. Vai haver violência. Então, nesse caso, ou todo mundo tem todo o direito, ou ninguém tem direito. E ter todo o direito é ter toda a segurança de realizar aquilo. Você entra num espaço público e está lá um crucifixo. Como a gente vê nas repartições públicas. Eu acho isso um absurdo. No Estado laico, você não pode privilegiar uma fé em detrimento da outra. E se ao invés da cruz estivesse lá um alguidar, uma oferta para Exu, uma cachaça, uma vela, nossa, rapaz, o pessoal não ia nem entrar no espaço. E aí os evangélicos e católicos iam querer valer o Estado laico. Então, assim, ou é laico para todo mundo, ou não é para ninguém. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque em nome dessa suposta liberdade religiosa de se fazer, a gente de alguma forma também promove essa violência, às vezes a partir do próprio Estado. Eu gostaria de te pedir que você historiasse um pouco esse crescimento da apropriação por parte da extrema-direita do discurso religioso no sentido de construção de fanático. Você consegue identificar algum momento em que a chave virou? Sim, sim. Primeiro que a gente tem que entender que é um projeto que vem de longa data. Esse fenômeno evangélico é um fenômeno costurado no Brasil já há pelo menos 40 anos. Na década de 70, na época dos prefeitos biônicos, dos governadores biônicos, aquela coisa que a gente sabe da época da ditadura, enquanto muita gente trocava favor com a ditadura por prefeitura, por cargos, por isso, por aquilo, os evangélicos do Rio de Janeiro e de São Paulo trocaram o apoio à ditadura por concessões de rádio e TV. Aqui está talvez a chave inicial de tudo isso. Então eles investem nessa comunicação de massa, eventos de massa, rádios e TVs. E aí, na década de 80, ali para mim é a virada de chave. Na década de 80 chega no Brasil duas teologias, a que a gente chama de teologia da prosperidade, que a gente já entende o que é, essa coisa do para de sofrer e tal, e uma outra que é mais quieta, por alguns é chamada de teologia do domínio, mas ela chega aqui antes com o outro viés dela, que é a teologia da batalha espiritual. Essa teologia da batalha espiritual é uma virada de chave na igreja evangélica brasileira. E a ideia é, a gente está numa guerra espiritual, os inimigos espirituais estão querendo acabar com a terra, acabar com o Brasil, o Brasil só vai ser feliz quando o evangélico chegar ao poder. Isso na década de 80. Eu lembro muito bem de 88, 89, já começar a ouvir na igreja, precisamos de um presidente evangélico. É uma mentalidade que vai sendo formada de nós precisamos tomar isso tudo para a gente. Uma conquista de poder, é uma conquista territorial, é uma conquista espiritual. Quando você chega nos anos 2010 e você tem um recrudescimento da extrema-direita no mundo, eles vão vir para cá e já vai ter o terreno preparado para isso. A terra estava toda preparada para a chegada do Bolsonaro. Qual é o lema da campanha do Bolsonaro? Conhecereis a verdade vos libertará. Meu amigo, isso para esse povo é o apito de cachorro. Então, por isso que eu falo assim, a gente não vai destruir isso da noite para o dia, porque é um projeto construído durante quase 50 anos. O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série intitulada 4 Dimensões da Liberdade, recebendo hoje o promotor de Justiça e de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Pernambuco e coordenador do Núcleo Dana, Josué de Castro, Wesley Conde, a fim de discutir o papel do Ministério Público na luta contra a fome. Seja muito bem-vindo, Wesley. Acho que, em primeiro lugar, seria interessante que você historiasse um pouco o surgimento, o desenvolvimento do Núcleo Dana, como ele surgiu, quais são as suas linhas principais de atuação e se existem iniciativas similares em outras esferas do Ministério Público, em outros estados. Na verdade, o enfrentamento à fome não é algo novo no contexto brasileiro. Diria que o Ministério Público, de uma forma geral, notadamente
lá nos anos de 2003, por aí, quando veio o Fome Zero. Naquele momento, o Ministério Público Federal, em parceria também com os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal teve um protagonismo muito grande nessa discussão. Depois, o Brasil sai do mapa da fome e essa questão, no meu sentido, ficou um tanto quanto secundada no âmbito dos Ministérios Públicos, né? A discussão sobre direito humano à alimentação. Mais recentemente, o contexto da pandemia evidencia as desigualdades existentes no país e a fome das pessoas. Então, nesse contexto mais recente, é que surge o Núcleo Dana. Você me perguntava quanto a iniciativas em outros estados, né? É importante destacar que no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP, até muito pouco tempo atrás, na gestão anterior e com a chegada recente do atual presidente, né, o Dr. Paulo Bonet, houve também alterações de conselheiros. Há uma comissão no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a chamada CDDF, a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. No âmbito dessa comissão, até agora, recentemente, no mês de abril, tínhamos um grupo de trabalho nacional e buscava exatamente encontrar as boas práticas ou sugerir boas práticas para serem adotadas nas diversas unidades ministeriais pelo Brasil. Wesley, nesse período da pandemia, foi muito marcante as ações dos movimentos sociais, em particular o MST, mas também o MTST, as experiências das cozinhas solidárias, as iniciativas tomadas pelos vários armazéns do campo espalhados pelo país. De que maneira essa experiência potencializaram essa ideia da construção do Dana? Eu quero fazer uma espécie de articulação, tirar de você essa relação existente entre essa tua iniciativa, a iniciativa do Ministério Público, e as movimentações da sociedade naquele período. Nós não podemos esquecer, Marco, além do flagelo da fome, do que representou a pandemia, também estávamos sob a égide de um governo antidemocrático, de um governo que havia, em um dos seus primeiros atos, destituído o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E, nesse sentido, o papel que jogaram as organizações da sociedade civil, movimentos, foi de uma importância sem igual, porque não tivesse sido essas iniciativas, obviamente, a gente está falando um pouco da realidade pernambucana, mas que, de resto, se replicou pelo país, né? Portanto, a sociedade civil, nesse momento, dá um exemplo incrível, embora saibamos que não cabe à sociedade civil substituir-se ao poder público, porque aqui a gente não está no campo de uma atuação apenas e tão somente de solidariedade. Não, a gente está falando de um direito humano assegurado, tanto no marco internacional, quanto no marco interno da própria Constituição Federal, lá no seu artigo 6º, como em normas infraconstitucionais. Wesley, de que maneira uma pessoa pode recorrer ao Ministério Público, pode recorrer ao Núcleo Dana para denunciar uma situação de insegurança alimentar? Ocorre que esse direito humano, por mais que seja óbvio, esse é um direito que não é muito reivindicado pelo público em geral, pela sociedade em geral, tampouco promovido de forma espontânea pelo próprio Ministério Público. Nesse sentido, a gente está reorganizando os canais de acesso, por assim dizer. No âmbito da ouvidoria do Ministério Público, que é a principal porta de recebimento de denúncias de violações das mais distintas, inclusive do direito humano à alimentação, nós estamos em fase de implementação de um formulário específico sobre violação do direito humano à alimentação. Hoje, quem acessa o site do Ministério Público não vai encontrar ainda lá na porta principal da ouvidoria. Contudo, temos sim 2 canais já vigendo, em pleno vapor. Nesse momento eu vou exibir exatamente isso. Nesse link que você está colocando aí, Marco, vai levar exatamente dentro da página do MP aos hot sites e ao setor do Núcleo Dana. Por exemplo, onde eu moro existe um grupo permanente de população em situação de rua, um grupo que se instalou numa determinada região. Existe espaço no formulário para que eu faça a denúncia referente a esse grupo? Existe, mas não é uma camisa de força, não é uma camisa de força. O próprio formulário, ou seja, se o cidadão resolver apresentar uma denúncia ao Ministério Público num pedaço de papel, de forma manuscrita, e solicita a providência
referência ao MP, não é pela forma escolhida que deixará de ser apreciada aquela denúncia. Então, o cidadão, a cidadã que busca o próprio promotor, a própria promotora na cidade para fazer essa denúncia, seja no formato que ele quiser, indo pessoalmente, preenchendo esse formulário, escrevendo no papel, mandando uma carta, mandando um e-mail, obviamente será analisada a denúncia. Obviamente que o cidadão, a cidadã, sobretudo aquela que está passando fome, de regra não tem acesso à internet, está excluído digitalmente, então não se tem essa expectativa que esse cidadão vá chegar e alcançar o formulário e fazer a denúncia. Wesley, como é que vem se dando a relação com os outros poderes públicos? Na minha concepção, apesar de todo o apoio, de todo o esforço que tem sido empreendido, seja pelo Núcleo Dana, o apoio dado pela administração superior aqui do Ministério Público de Pernambuco, no meu sentir, ao longo desses 3 anos na coordenação, o ritmo empregado pelos promotores e pelas promotoras diante desse flagelo que é a fome tem sido muito lento. Precisamos catalisar esses processos. E para isto é fundamental a atuação da sociedade civil. Se a gente vai para além dos nossos muros, o que a gente vê? O Poder Executivo. E aqui não cabe fazer análise quanto a preferências político-partidárias, enfim, nada disso. Mas o fato é que o atual governo em Pernambuco, em sua reforma administrativa, cria uma Secretaria Executiva de Combate à Fome. Se nós nos trasladamos para o governo federal, igualmente cria uma Secretaria Extraordinária de Combate à Fome e à Pobreza. No âmbito do Legislativo, aqui em Pernambuco, se criou uma frente parlamentar de enfrentamento à fome. E o Poder Judiciário, ele fica, por ser um poder inerte, depende de provocação, em alguma medida, no meu sentir, tem sido muito pouco acessado, na medida em que não chegam, seja para o Ministério Público, seja para a Defensoria Pública, ou outras atuações, por assim dizer, na área do direito, de outras instituições, o Poder Judiciário não tem sido provocado, portanto, pouco ou quase nada tem havido de resposta de prestação jurisdicional concreta. Como se dá a convivência institucional com setores do Ministério Público da área criminal? Como é que se dá essa tensão existente entre um setor, uma área do Ministério Público, um setor do Ministério Público, de uma forma ou de outra, tem que trabalhar com a ideia do crime, e aqueles que são, digamos, o alvo dessas ações do Ministério Público é o mesmo setor social das ações, por exemplo, do Núcleo Dana. Então, como é que se dá essa convivência institucional dentro da mesma instituição Ministério Público? No dia a dia, no cotidiano, acaba que você não tem tanto ponto de contato. Mas, de fato, o que se verifica é que o processo de desigualdade, o processo penal e um direito penal seletivo, aplicado a determinados grupos, ele traz um recorte não só de classe, mas também um recorte racial. Obviamente não se pode fazer essa relação direta de pobreza com criminalidade, mas também não pode deixar de se considerar essa relação. Então, pessoas que estão em situação de grave insegurança alimentar, quando delinquem, vão para o sistema, e aí é que pode entrar a atuação, digamos, de um promotor criminal dialogando com a parte da alimentação. Me refiro, por exemplo, à situação das pessoas levadas às audiências de custódia, que às vezes são presas, cometem um crime agora e só são apresentadas dentro das 24 horas no dia seguinte, por razões diversas, e quando chega não teve acesso a nenhuma comida, a nenhum alimento. E aí houve relatos de pessoas que chegavam desfalecidas em audiência de custódia, porque não tiveram acesso mínimo a qualquer alimento e em situações mais extremas até acessar água mesmo, O Trilhas da Democracia de hoje encerra a série intitulada 4 Dimensões da Liberdade, recebendo o psicólogo e membro da Libertas Comunidade, Jaime Panerai. O objetivo aqui é discutir hoje a utopia da liberdade do sofrimento psíquico.
Jaime, o que define uma condição de sofrimento psíquico? Eu quero primeiro dizer que nós vivemos tempos em que o viver está sendo esquecido, porque temos que sobreviver. E na sobrevivência não há espaço para o viver pleno, que é as pessoas se relacionarem consigo, nós podermos nos relacionar com os outros de uma forma que nós possamos nos sentir iguais, nos sentir incluídos, nos sentir pertencentes àquele grupo ao qual fazemos parte. Então, existe no fundo das pessoas hoje um grande medo que impede-as de viver. Estamos, muitas vezes, recheados de preocupações no cotidiano, e tantas preocupações nos impedem de ver a vida pelas frestas, janelas e portas que se apresentam para todos nós também no cotidiano. E, Jaime, essa falta de viver estaria na base exatamente do sofrimento psíquico. Isso. Essa falta do encontro com a vida plenamente vivida. Nós não estamos podendo perceber o sol de manhã, o cheiro da terra na chuva, os passarinhos cantando, o desenvolvimento, o crescimento. Nós vamos falar disso depois. Ele raptou essa possibilidade de estarmos mais soltos na vida. Jaime, primeiro, eu queria que você historiasse um pouco o Liberta. Quando surge, em que contexto, com que direção e quais as suas práticas, as suas ações? Ele surge com algumas ações de um grupo. Neste grupo participa Grace Vanderlei de Barros Correia, que hoje segue na direção do Libertas, e junto com Grace estavam lá Lucina Araújo, Gidalva Rapella, eu, estava Lídia Goldfarb, Paulo Braz, Paulo Lopes, Socorro Albino, um grupo. No início dos anos 80, o Libertas inicia com movimentos como filmes com debate. Há em Recife um cinema chamado São Luís, por exemplo, e aí, num sábado de manhã, alugava-se o cine, iam 3 ou 4 psicólogos para debater com a plateia. Além dos filmes com debates, em seguida começamos com workshops em vivência comunitária. Surge o Libertas como uma escola, com uma clínica de psicoterapia. Jaime, nesses nossos tempos de selfies, e as selfies sempre captam as pessoas rindo, né? Não captam as pessoas com o rosto fechado, com o rosto sem um sorriso, né? Esses nossos tempos de selfie são tempos de uma aparência de alegria, de felicidade permanente. E isso não pode acabar fazendo com que as pessoas tenham uma outra dimensão da necessidade de determinados momentos, que são momentos de sentir tristeza, ou então de não se sentirem de maneira efusiva, alegres, etc. Ótimo, Marco. E aí vamos para o cerne da questão, vamos na jugular da sociedade. Nós estamos vivendo um mundo, uma sociedade capitalista. Esta sociedade capitalista estimula o consumo. No estímulo do consumo, ela torna-se narcisista. Então, ela vive muito a partir do capitalismo e do consumo, em função da imagem. Então, entra o sorriso permanente, a imagem de bem-estar, de felicidade, enfim. E aí as pessoas vivem em busca do mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o mais, numa competição que nos retira da possibilidade de participação. Passa-se a ser uma sociedade do fazer. E essa sociedade do fazer nos leva para o que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Faz e termina exausto. E aí vemos as pessoas, de uma forma geral, muito cansadas a partir de um fazer incessante em que não há pausas em detrimento do viver. Agora, Jaime, você falou do capitalismo de consumo e eu te perguntaria agora, existe uma espécie de tipologia das formas de sofrimento psíquico, características do pós-Segunda Guerra Mundial, quando se cria nos anos 50 exatamente essa sociedade de consumo de massas, e quais são as novas modalidades de sofrimento psíquico nesses nossos tempos de redes digitais?
houve uma grande repressão na sociedade até ao redor dos anos 50 do século passado. Foi uma época muito fundada em valores muito antigos, e fim dos anos 50 e início dos anos 60 trouxe uma oxigenada nesta estrutura através dos movimentos de liberdade sexual. Mas ao redor dos anos 80 entra a AIDS, e a AIDS contrai todo o movimento que estava sendo expandido, que era um movimento espontâneo e de natureza, com conteúdos de uma sexualidade livre, e aí, a partir daí, começa a surgir o início dos movimentos digitais que buscam conectar as pessoas, mas que ainda trazem dentro delas uma profunda relação com a imagem, com o narcisismo, todos esses aspectos que revestem este momento que estamos vivendo atualmente. Você abordou uma determinada dimensão que foi, digamos, liberatória, né, da segunda metade do século XX, mas concomitantemente é o momento em que se expande essa lógica do consumismo, né? A pergunta pode parecer muito maniqueísta, não quero que seja maniqueísta, mas fazendo uma leitura retrospectiva, que forças saíram vitoriosas dessa disputa entre esses dois mundos, o mundo da libertação e esse mundo de uma opressão através de uma aura de alcançar a felicidade através do consumo? Existem dois pratos numa balança. Existe um prato que está lá o consumo, que está lá o capitalismo, que está lá o mundo perverso, mas, por outro lado, existem pessoas que estão buscando ações que possam atenuar esta prisão que os seres humanos, na sua maioria, podem estar envolvidos. Então, nesse processo, eu não vejo um vencedor, não vejo. Vejo um grande trabalho nosso a continuar a ser feito na busca do equilíbrio desta balança, mas não nos vejo como perdedores, não. Jaime, existe uma determinada forma de olhar para quem sofre psiquicamente. E existe até mesmo, e isso eu escutei da boca de uma pessoa, digamos, que se situa nos estratos mais baixos da sociedade capitalista brasileira, né? De que o sofrimento psíquico não abate, não incide sobre os mais pobres, né? Que psicólogo, psiquiatra é coisa de classe média. Durante toda essa tua vasta experiência, essa experiência de 40 anos no Liberta, né? Como é que você observa essa dimensão de classe que atravessa o sofrimento, mas também a possibilidade de busca de um tratamento desse sofrimento? Eu compreendo a pessoa que trouxe isso para você. Eu a compreendo. No Libertas, Grace escreveu um artigo, Grace Vanderlei, chamado Além das Quatro Paredes. A psicologia sempre foi muito elitista e ela necessita ir além das quatro paredes. Por isso que Grace foi muito feliz com esse artigo. E nesse processo de ir além das quatro paredes, o Libertas ousou fazer isso. Se a psicologia não se dispor a ir ao encontro das pessoas mais simples, ela vai ficar elitizada. E não é essa a proposta da psicologia. E eu teria uma última pergunta. É possível sonhar com uma utopia de um mundo sem sofrimento psíquico? É possível pensar num mundo em que seja possível que a pessoa que se encontra num determinado momento querendo viver a solidão, querer viver as pausas, sejam aceitas e sejam compreendidas, não no sentido de alguém que seja um esquizoide, um ser esquisito, mas sim como uma opção do bem viver e do reencontro consigo mesmo? Existe, e nós estamos trabalhando nisso. Você também, eu te incluo. Existe uma diferença da dor e do sofrimento. A dor, Marco, faz parte, e é importante que nós possamos aprender a lidar com a dor, a acolher a dor. O sofrimento é, muitas vezes, a permanência na dor, é o não soltar, é o não
não desapegar. Então, nós podermos buscar trabalhar este desapego, este peito e coração aberto, Marco, diante da impermanência da vida e buscarmos em largas populações, não falo um indivíduo, outro indivíduo, em largas populações, elevarmos o nível de consciência, de respiração, de busca da saúde, de alimentação, uma alimentação consciente, fazer parte de uma vida digna, Marco. Isso é algo que eu sinto que nós todos podemos buscar, trabalhar. Eu queria que você dissesse como é que, primeiro, alguém que se encontra na região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco, pode aderir aos trabalhos, aos serviços da Sociedade do Afeto, mas também quem se encontra assistindo o Trilha da Democracia agora em outros estados da federação, como faz para se informar, procurar os profissionais, as instituições que se associaram, que se reuniram em torno da Sociedade do Afeto? E nós temos parceiros em Petrolina, em Teresina, em Natal, em Salvador, né, aqui em Recife. O Libertas é inclusivo, ele é cooperativo. Existe o site do Libertas, que é www.libertas.com.br. Existe a comunidade Libertas no Instagram, no Facebook. A Sociedade do Afeto, a pessoa no site se inscreve, já passa a integrar um grupo do WhatsApp e já passa a integrar as reuniões. Então, nas reuniões, existe uma troca de ações, de posicionamento de pessoas, trazendo experiências de bem viver. Tu usou a experiência que eu gostei muito, do bem viver.